Olá, queridos, graça e paz. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Salmo 51, um salmo penitencial. Davi era um homem segundo o coração de Deus. O próprio Deus disse isso a Samuel, quando ele, Samuel, foi ungir Davi como rei de Israel. Mas Davi era pecador. O Salmo 51 deixa claro que Davi reconhece e declara isto, numa das mais lindas confissões de culpa que a Bíblia relata. O profeta Natã o repreende e Davi se arrepende e apela pela misericórdia e perdão do Senhor. Ele cometeu adultério, um escândalo. Ele olhou para o que não podia olhar, desejou o que não podia desejar e possuiu o que não podia possuir. E para isso, ele tramou a morte do marido de Batseba, a quem ele desejou e possuiu ilicitamente. Adultério e crime de sangue, como ele mesmo diz no Salmo 51. O nosso querido pastor Shed, saudoso, pregando neste salmo, disse o seguinte, eu vou reproduzir nas suas próprias palavras. Ele disse o seguinte, abre aspas, pecado tem que ser arrependido. Pecado, uma vez que o Espírito Santo fala conosco, tem que criar em nós um sentimento de sofrimento espiritual suficientemente profundo que nós não queremos mais cometer esse pecado ou outros semelhantes. A gente sempre deve sentir esta frase, nunca mais. Dr. Shed entendeu que era exatamente isso que Davi estava pensando quando escreveu o Salmo 51. Nunca mais. Vamos ver a profundidade da declaração de Davi no Salmo 51. Apenas alguns versos. Você tem que ler todo o Salmo em casa, depois. Você precisa ler. Salmo 51, verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. No verso 1, um apelo. No verso 4, o reconhecimento do pecado contra Deus. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Verso 5, confissão. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Aí o versos 7, 9 e 12, pedido de perdão. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. 9. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. 12. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. No verso 15, louvor pelo perdão. Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Verso 17, que ele faz ele fala da verdadeira adoração. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Verso 18, aí ele faz um pedido em favor do povo de Deus. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Queridos irmãos, vamos pensar num ponto só, dentre toda a riqueza deste salmo, a questão do arrependimento. Esta é a mensagem do Salmo de Davi. Esta é a mensagem bíblica. Muitos homens disseram isto, arrependei-vos. João Batista disse, arrependei-vos. Jesus Cristo disse, arrependei-vos. E depois disso, os apóstolos, arrependei-vos. E nós, a igreja hoje,
dizemos: arrependei-vos. Tal como Davi, reconheçamos nosso pecado contra o Senhor. Somos todos pecadores. E é o que precisamos fazer para alcançar perdão do Senhor. Sabe o que é? Nada. Absolutamente nada. Jesus Cristo já fez tudo que era preciso para sermos alcançados por perdão e salvação. Uma única coisa precisamos fazer, é nos arrepender. Mas tem que ser como Davi nos mostra em sua própria vida, um arrependimento genuíno que nos faz sentir asco pelo pecado. Pecado nunca mais. E para finalizar, o verso 10, que é a nossa oração hoje. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Amém. Fiquem com Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.